Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, a palavra diz que pela graça nós somos salvos, ou seja, de graça, sem que façamos nada, porque a salvação é dom de Deus. Se é dom de Deus, é Deus que dá. Agora, isto é feito por meio da fé. Então a salvação é de graça por meio da fé. Por que nós estamos falando isso nesta manhã? Ora, a gente gostaria, não é, de comentar sobre os 5 solas de Martinho Lutero. O primeiro sola é somente pela graça, não é? Por quê? Porque quando alguém entende diferente, quando alguém entende que não é pela graça, mas é pelas obras, não que nós não sejamos feitos para as obras, fomos criados para as boas obras. E o sinônimo de salvação na vida de um homem, de um ser humano, é quando ele executa as boas obras. Porque se ele não executa as boas obras, ele não tem salvação. Porém, há um outro extremo também, né? Qual que é o outro extremo? A pessoa entender que só pelas obras ele vai ser salvo. E o que vai acontecer com ele? Ele vai também perder o equilíbrio, porque a palavra diz que é pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então salvação ela não emerge, ela não surge do homem. Ela não acontece do homem para com Deus, mas de Deus para com o homem. Então quando a palavra diz, né, que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, está claro. Não é algo que eu faça que venha me salvar, porque a salvação está em Cristo Jesus, meu Senhor, né? Agora, quer dizer que uma vez salvo eu posso esquecer as boas obras? Não, jamais. Mas eu fui salvo por meio da fé, de graça, não houve interferência minha, ou seja, o que eu determinasse não iria sustentar ou anular a salvação. Mas uma vez salvo, eu sou salvo para as boas obras, principalmente nessa época em que o amor está esfriando. As pessoas, por causa do engano, por causa dos aproveitadores, por causa de pessoas que às vezes pegam o seu dinheiro dizendo que vai comprar uma refeição, que vai tomar um café e usa para outros fins, está esfriando o amor do povo. Então nós precisamos vigiar muito, entendendo que a salvação não vem das obras, mas que as obras são feitas para os salvos. Quando Lutero afixa as suas 90 teses na porta da igreja lá na Alemanha, e tinha os 5 solas, não é? Que é só a graça, o segundo solo era só a fé. Então, por quê? Porque a igreja que existia naqueles dias pregava uma salvação por obras. Então você tinha que fazer penitência, você tinha que carregar uma pedra na cabeça, subir não sei quantos degraus de uma escada. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que
anulou-se essa expressão aqui, salvos pela fé. O segundo sola é só a fé. Por quê? Porque era isso que a gente disse, né? A fé estava sendo esquecida. E é interessante porque as coisas elas vão se repetir. Satanás ele é muito estrategista. Não esqueçamos que Satanás era teólogo, não é? Tanto é que foi expulso do céu. Ele conhece mais do que qualquer teólogo. Ele dá aula de teologia. A palavra diz que ele transfigura em anjo de luz, né? Então, é claro que ele vai lutar contra esses pilares. Por volta de 1700, surge na França um movimento também, que ele vai deturpar isso aqui, vai inverter, né? Ele pega a fé, coloca a fé em segundo plano e coloca a obra em primeiro. Mas a palavra diz porque pela fé, não é? Portanto que o segundo sola está ligado com o primeiro, está dentro do primeiro, né? Porque pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O terceiro sola é só a Cristo, só a Cristo Jesus. Por quê? Por que Lutero fala? Com base em quê? Com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Diz a palavra, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus é o único que salva. Por que ele é o único que salva? Porque ele é o único incontaminado dentre os homens. Ele vem da eternidade e passa no plano terreno, não é? Então você tem pessoas notáveis, como foi Pedro, Paulo, João. Todos eles tiveram falhas. Maria, não é? A palavra vai dizer acerca de Maria o seguinte, Isaías 7,7, não é? E a Virgem dará luz a seu filho, e chamá-lo-ão de Emanuel. Agora, depois que Jesus nasce, ela teve outros filhos. Como nos descreve Mateus 1, verso 25, falando acerca de José, no 24 em diante, para a gente entender melhor. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome de Jesus. Olha, se José, despertando do sonho, que estava fugindo, que achou que ela estava grávida de outro homem, mas ela estava grávida do Espírito Santo, se José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu a sua mulher e não a conheceu, olha, conhecer é possuir, até que deu à luz a seu filho, o primogênito. Por que primogênito? Se fosse até que deu à luz o seu filho unigênito, então ela não teve mais filhos. Mas esse versículo aqui eu coloco por terra toda essa discussão. E pôs-lhe por nome Jesus, para que se cumprisse a palavra, não é? Todos os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Maria, por mais serva e por mais bendita que ela tenha sido, ela também passou pelo trajeto dos homens. Ela também viveu como os homens, não é? A palavra é clara aqui, viu, gente? Não estou inventando nada, não. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então ele recebeu, estava com ele agora. Só que ele não a conheceu. O que é conhecer? É possuir. Até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Por que primogênito? Porque ele era o primeiro de muitos. Se ele fosse o único, era unigênito. Aí voltamos a Atos 4,12.
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ora, se nenhum outro nome há dado entre os homens, por que dessa confusão? E aí você que for um crítico e não um apaixonado, vai entender por que do protestantismo. Por que a igreja protestante ela passa a existir, né? Eu tenho ouvido falar muito, porque agora a moda é o protestante virar católico. Ora, só se ele não conhecer nem um centímetro na ponta do nariz dele. Se for aquele protestante, como é que fala? Cego, né? Que não estudou Bíblia, que não estudou nada, que hoje está tendo uma geração de preguiçosos protestantes que não leem mais a Bíblia. Estes é provável que sim. Mas se conheceu a verdade, a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. O caminho vai ser feito o inverso, de lá para cá e não daqui para lá. O quarto sola que Lutero deixa é só as Escrituras, não é? Só as Escrituras. E você, quando lê certos textos, você fica assim, gente, como que as pessoas não observam estes ditos, não é isso? Por que só as Escrituras? Por exemplo, quando você acessa Deuteronômio, capítulo 18, verso 9, tem uma instrução: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Ora, você tem hoje um Brasil místico, não é isso? Você tem hoje um crescimento muito grande de seitas, de povos que, se dizendo cristãos, fazem isso aqui, ó. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem quem consulte, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ora, por quê? Jesus vai deixar claro na parábola do rico e Lázaro que os de lá não podem passar para cá e os de cá não podem passar para lá. Então, quando a pessoa consulta um morto, Satanás, que se desfaz, que se finge ser anjo de luz, o que acontece com ele? Satanás toma a forma dele, toma a voz dele, não é? Uma vez eu trabalhava num comércio e o companheiro trabalhava no turno da tarde, perdeu o pai. Falou assim: Sérgio, aguenta aí uns dias, eu vou ter que ir na minha terra, porque o meu pai já foi enterrado, mas eu vou lá ver os meus parentes, ver minha mãe, meus irmãos. E ele disse que desce do ônibus, era região rural, entrou no canavial, estava andando, ouviu uma voz chamando o nome dele. Dizia que não deu atenção. Diz que a voz falou assim: mas você não conhece mais a voz do teu pai? E ele simplesmente ignorou, porque não era a voz do pai dele. A palavra diz que os mortos não podem passar de lá para cá, nem daqui para lá. O texto aqui é longo, mas a palavra diz o seguinte, eu vou pegar já o texto em andamento, né? E no Hades, Lucas, capítulo 16, verso 19, em diante, né? Agora eu vou ler o 23. A situação do rico agora.
E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha a resposta de Abraão. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então veja que não há como passar. Quem consulta um espírito adivinhante, quem consulta um espírito de gente que já morreu, consulta os demônios. Satanás, conforme eu disse, ele é teólogo, sábio, sabe mais que qualquer humano em cerca de teologia. Foi expulso do céu. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 15, diz o seguinte: não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O verso 14 diz o seguinte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se ele se transfigura em anjo de luz, meu amigo, quem não tem discernimento, compra direitinho. Conversa com Satanás achando que está conversando com um morto, mas a palavra diz que não pode, é proibido, porque quem faz isso é abominável perante o Senhor. João 6, verso 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso está referindo-se ao quinto sola, não é? Só a Deus louvor. Então você tem um mundo hoje que ele louva tudo. Você tem pessoas hoje apaixonadas pelo cantor, pelo artista, divide a glória de Deus não só com outros nomes, né, de que foram apóstolos. Às vezes você tem um nome de um apóstolo, e o dia que comemora a festa dele, solta-se fogos. Aqui em casa mesmo tem um. Sou vizinho aqui, tem um dia no ano, 5 horas da manhã, você pensa que outro país invadiu o Brasil. O pessoal começa a estourar aqueles foguetes e aquele foguetório, menino, bebê no berço, pula para cima, cachorro esconde, e aquilo é o dia inteiro, né? Mas no dia de Jesus mesmo, nem criaram o dia de Jesus, não existe. Então a criatura, ela passa a ser mais dignificada, mais louvada do que o próprio Criador. E você vai vendo estas coisas, vai entendendo, né? Por que dos solas? Por que Lutero escreveu e fixou 5 solas? Primeiro, só pela graça. Segundo, só pela fé. Terceiro, só Cristo. Quarto, só a Escritura. E quinto, só a Deus louvor. Que Deus nos abençoe.